45 minutos, eu acho que a pergunta que eu mais recebi aqui foi se não dá pra trocar de treinador no intervalo, né? É uma vergonha, um papelão do Grêmio, mais um papelão do Grêmio, e na conta do Renato. Esculhambou o time do Grêmio, esculhambou o time do Grêmio. Porque rei nato, Deus nato, pai nato. A relação do Renato com o torcedor do Grêmio, ela é tóxica, ela é abusiva, porque ela só serve pro lado do Renato. E eu tô falando de um treinador que ganha R$1,5 milhão por mês. Então, o Grêmio é um time sem cérebro no meio campo. Aliás, é um time sem cérebro em parte alguma do campo. Ele vai arrumar briga com algum repórter, ele vai arrumar briga, quem sabe no final do jogo, com o Felipe Melo, ele vai arrumar briga com o árbitro, mas ele é intocável. Ele vai dizer que ele é pago para pensar, ele vai esnobar daqui a pouco a faculdade de alguém, porque ele vai dizer que onde se viu alguém que tem 1 ano de faculdade debater com ele, ele é bom pra caramba, como ele já disse. Sabe por que o Renato não fala de tática? Porque ele não sabe. Sabe por que o Renato não discute tática? Porque ele não tem essa capacidade de discutir tática. Ele é pura e simplesmente o cara empírico. O cara que foi boleiro, que é um bom gestor de vestiário. Mas quando tem que trocar a garrafa, quando é o jogo de xadrez, que eu nem sei se ele sabe jogar xadrez, ele sempre foi assim. Ele foi engolido no sábado pelo Rogério Ceni. Hoje ele está sendo engolido por um retranqueiro chamado Mano Menezes. O nosso canal está no início e precisamos da sua ajuda. Deixe seu like e se inscreva agora para ficar por dentro das notícias mais quentes do futebol. Pegue o seu café, se acomode e venha conferir todas as novidades com a gente. Renato Gaúcho é detonado pela crítica ainda durante o jogo contra o Fluminense. Treinador não agradou a torcida e imprensa por conta de escalação covarde contra o Fluminense, que resultou em 2 gols do tricolor carioca no primeiro tempo, além do fim da vantagem construída no jogo da ida. Sabe, Diogo, que a gente começou iludido, empolgado, a gente tentou se enganar, porque o torcedor do Grêmio ultimamente faz muito isso. A gente tentou, eu acreditei até o final, assim, até o momento em que saiu a oficialização da escalação, eu acreditava que aquilo fosse só uma brincadeira. Não, o Renato jogou isso aí ao vento para enganar o Mano Menezes. Porque não tem cabimento no futebol tu jogar com 2 volantes se não tem nenhum meia. Não tem cabimento no futebol tu ter o Cristaldo, que é um dos principais jogadores, quem sabe o principal jogador do Grêmio, e tu resolver sacar esse cara justamente numa decisão. E não tem cabimento tu tendo um Monsalve, que pode ser um substituto e que custou $2,5 milhões para a direção, e ele, toda vez que ele entra, ele mostra qualidade, e tu ter ele no banco, tu não colhe cara. Mas não tem cabimento tu acreditar que isso era possível dar certo. É um ornitorrinco tático. Eu falo isso há muito tempo. Mas é que quem é gremista não pode criticar o Renato. Que quem é gremista e critica o Renato é secador, é colorado. Já teve faixa contra todo mundo no Grêmio. Cadê as faixas contra o Renato? Contra o Renato tem fotos. É orgulho estar perto do Renato. O Renato é tóxico pro Grêmio. Porque o Renato, enquanto ídolo, ele é eterno. Mas o Renato, enquanto treinador, ele tem muitas dificuldades. O Renato do ano passado, e eu tô tentando ser o mais sereno possível, porque eu adoraria nesse momento estar gritando, estar berrando e estar dizendo tudo que eu penso. Mas se eu disser tudo que eu penso, ainda não vai faltar alguém para encher o meu saco. Então eu tô tentando eu não tô sendo eu para falar aqui, porque eu tô extremamente irritado. Sabe o que me irrita mais? É a passividade atual do Grêmio e até do torcedor do Grêmio. Porque o Renato está acima de todos os seres humanos. Imaginem vocês que fosse o Celso Roth na Casa Mata. Imagina, e o Celso Roth assim, eu vou jogar sem meias. Mas Celso, tu tem uma vantagem mínima. Não, mas eu vou jogar sem meias. Mas como é que essa bola vai chegar lá nos caras do ataque? Qual é a mágica? Vai ser no chutão? O Grêmio não chutou uma bola a gol no Fluminense. A bola que o Grêmio tentou chutar, ela explodiu no zagueiro, ela foi afastada. Se o Fluminense tivesse entrado sem goleiro, o Fluminense teria tomado gol igual. Porque o Grêmio não consegue chegar no gol. Porque rei nato, Deus nato, pai nato. A relação do Renato com o torcedor do Grêmio, ela é tóxica. Ela é abusiva, porque ela só serve pro lado do Renato. E eu tô falando de um treinador que ganha R$1,5 milhão por mês. E que provavelmente, a se confirmar essa eliminação, ela é uma eliminação do Renato. E tudo do outro lado da tela aí, que é desses que diz que com o Renato ruim e pior sem o Renato, tu precisa repensar em ser gremista. Porque é ruim com o Renato. É ruim com uma direção que não tem peito de cobrar o Renato.
E eu repito, eu tô tentando não ser gritão, eu tô tentando não dizer palavrão em respeito à audiência que tá do outro lado. Porque a minha vontade é essa. A minha vontade é dizer aqui tudo que eu diria se eu estivesse na arquibancada. Porque é surreal o que o Renato está fazendo com o Grêmio nesta noite. O Renato está eliminando o Grêmio de uma Libertadores da América. E o Renato do ano passado, que se vangloria em ser vice-campeão brasileiro, é farsa. Porque quem foi vice-campeão ano passado, primeiro que nós não fomos vice-campeões, né? Nós chegamos na segunda colocação. Ah não, mas nós tínhamos nos critérios... Sabe quem é que foi vice-campeão ano passado? Luizito Soares. Não foi o Renato. Para de te enganar. Para com essa bobagem de Reinato, de Deusnato, de Painato. Olha na tua identidade e vê o nome do teu pai. O nome do meu pai era Aguinaldo, não era Renato. Para com essa bobagem, começa a torcer pelo Grêmio e exige que a tua direção de futebol tenha a hombridade de cobrar um treinador que ganha R$1,5 milhão para tirar o Grêmio de uma Libertadores. Vocês sabem qual vai ser o bingo do segundo tempo, né? Ele vai arrumar briga com algum repórter, ele vai arrumar briga, quem sabe no final do jogo, com o Felipe Melo, ele vai arrumar briga com o árbitro, mas ele é intocável. Ele vai dizer que ele é pago para pensar, ele vai esnobar daqui a pouco a faculdade de alguém, porque ele vai dizer que onde se viu alguém que tem 1 ano de faculdade, debater com ele é bom pra caramba, como ele já disse. O Renato, ele está pisando na camisa do Grêmio. Ele está faltando com respeito. Atenção, conselheiros. Ei, conselheiros, quando é que vocês vão se mexer? No período de renovação do conselho? Quando é que vocês vão se mexer para defender o Grêmio? Para cobrar que essa direção cobre o Reinato, Deusnato, Painato de vocês? Eu, graças a Deus, nunca me enganei. Porque eu sempre soube separar o Renato ídolo do Renato técnico. O Renato ídolo foi fantástico, não é esse aqui que a gente está discutindo. Ele já tem, inclusive, uma estátua. E presidente Romildo Bolzão, o senhor é o grande culpado por isso. Porque foi o senhor que demitiu ele e quando o senhor se livrou do problema, o senhor foi lá e buscou ele de volta. E presidente Alberto Guerra, o senhor é conivente com tudo que acontece. Tanto que nas entrevistas coletivas o senhor não se dá a dignidade de, enquanto presidente de uma instituição do tamanho do Grêmio, de falar com o seu torcedor. Porque é o Renato que manda no Grêmio. E eu não digo isso de hoje. Não venham me chamar de oportunista, coisíssima nenhuma. Porque eu falo isso faz bastante tempo. Eu explico por A mais B o que acontece no Grêmio há muito tempo. Só que quem fala é cobrado. Quem fala é chamado de secador. O Grêmio, com 13 minutos, jogou uma classificação fora. Mas era só uma vantagem. Antes dos 24, o Grêmio / Renato jogou fora a classificação. A gente pode voltar no segundo tempo agora. Por que ele não mexeu? Por que ele está abatido, coitadinho? No bingo dele também, depois do jogo, ele vai falar da enchente, ele vai falar dos pets, ele vai falar do colchão, ele vai reclamar da imprensa de novo. Talvez ele traga um dossiê para falar, daqui a pouco ele diz assim, vocês sabem o Bagé? O Bagé uma vez comprou um tênis lá na Renner e não pagou. Que é o máximo, talvez, que ele vai conseguir da minha vida. Porque ele é assim, ele ataca. Mas quando ele tem que engolir alguém, ele é engolido. O Mano Menezes, que é um retranqueiro, tá dando um baile no Renato em pleno Maracanã. O Grêmio é uma bagunça tática, o Grêmio é um ornitorrinco tático. Sabe por que o Renato não fala de tática? Porque ele não sabe. Sabe por que o Renato não discute tática? Porque ele não tem essa capacidade de discutir tática. Ele é pura e simplesmente o cara empírico. O cara que foi boleiro, que é um bom gestor de vestiário. Mas quando tem que trocar a garrafa, quando é o jogo de xadrez, que eu nem sei se ele sabe jogar xadrez, ele sempre foi assim. Ele foi engolido no sábado pelo Rogério Ceni. Hoje ele está sendo engolido por um retranqueiro chamado Mano Menezes. E talvez a coisa no segundo tempo piore. Ou sabe o que ele vai fazer? Agora ele vai botar o Cristaldo. Ou melhor, talvez ele ponha o Cristaldo e o Monsalve. Mas não se surpreenda, não sei se está no banco, se ele não pode botar o Natan Pescador. Porque o Renato faz o que quer e o que quer do Grêmio. Porque ele é o Renato, o Deusnato, o Painato. Repensa melhor se tu torce pro Grêmio ou se tu torce pro Renato. Mas não o Renato ídolo, não é esse que está em discussão. O Renato técnico. Porque se fosse qualquer outro treinador ali, tu ia estar pedindo a cabeça dele. Mas como é o Reinato, Deusnato, Painato, ele pode fazer o que ele bem quiser. R$1,5 milhão para não reagir e para não mudar. Eu até fiz algumas anotações e eu fiquei pensando, mas peraí, se o Renato fez um esquema tático
justamente porque ele ia aproveitar uma saída que eu não conseguia entender. Mas como é que ele aproveita uma saída se ele não tem organizador? Como é que a bola chega no Bright Out no Soteldo se não tem esse organizador? Mas aí se com 13 minutos ele tomou o gol e ele perdeu a vantagem, opa, rasgou o roteiro. Não, ele esperou tomar mais um. E ele só não tomou 3 ou 4 no primeiro tempo por acaso da divina providência. Tá barato pro Grêmio tá tomando só 2-0 e ser escovado pelo retranqueiro do Mano Menezes, graças ao grande Renato Portaluppi, Diogo. O Grêmio tá sendo eliminado, né? 45 minutos, eu acho que a pergunta que eu mais recebi aqui foi se não dá pra trocar de treinador no intervalo, né? Já que jogadores o Renato vai poder trocar. Irritante, mas... Ao lado do grande círculo, faz a movimentação por dentro para Martinelli. Saiu da marcação do Soteldo, recuou a bola para Thiago Silva. Thiago Silva para o Santos. Silva para Santos do gramado. Olhou, gesticulou. O jogador Thiago Silva cutucou a bola curtinha ali pelo lado direito. Tem Samuel Xavier que faz a abertura para Ganso, deslocado pela ponta. Meteu o lançamento buscando John Arias. Saiu lá na cobertura. Vai dar combate o Vila Sante. John Arias conseguiu o toque para Martinelli. Escanteio Fluminense. Mais um escanteio. Fluminense tá em cima, hein? O Fluminense começa a chegar, 1.150 pessoas ligadas com a gente na live. Muito obrigado, gurizada. Se inscrevam aqui no canal do Farid. Escanteio cavado pelo John Arias, lado direito de ataque do Flu. 7h15. É a noite no Rio de Janeiro, o Grêmio buscando a classificação. Escanteio pelo lado direito, cobrou John Arias, bola perigosa, é gol! Gol de Thiago Silva para o Fluminense. Subiu na marca do pênalti de cabeça. Mandou a bola para a rede, imediatamente ele pega a bola e leva para o centro do gramado. O Fluminense abre o placar aos 10 minutos. 14 minutos do primeiro tempo. Thiago Silva, 1-0 Fluminense. Deu bobeira o sistema defensivo do Grêmio. Thiago Silva pulou sozinho, um pouquinho depois da marca do pênalti e teve o trabalho apenas de cumprimentar o goleiro Marquezin. A bola foi parar no fundo da rede do Grêmio. O Fluminense abre o placar e abre o placar muito cedo, Farid. É um desastre, Passarinho, um desastre o que a gente tá vendo. Um Grêmio que vem sem meio campo, um Grêmio que vem sem criação, um Grêmio que toma um gol. Pra que tem 3 zagueiros? Nenhum sobe com o Thiago Silva. Nenhum subiu com o Thiago Silva. Subiu como quis, sozinho, como se fosse um menino do Júnior, um cara veterano. Subiu como quis Thiago Silva e fez o gol. A zaga do Grêmio ficou chupando bala, picolé, pirulito e mais não sei o que. É ridículo, o Grêmio tá perdendo o jogo. Esse resultado leva pra pênalti. A bola está com o Fluminense, já tá tudo igual na decisão. Fluminense igualou, não tem uma vantagem nenhuma. A bola é dominada por André pela meia esquerda. Vai atrapalhar. O Marquezin, a bola foi pra fora pela linha de fundo, ainda desviou no Dodi e foi... Deu no braço, hein? Deu no braço do Dodi. Foi o que os jogadores pediram, né? Deu no braço do Dodi. Bateu o Marquezin espalma, ela dá no braço e sai. Eu acho que é pênalti. Vamos ver o lance. Checagem de pênalti. Aí estamos liquidados, aí né? Acabou, aí vai tomar 3. Estão de brincadeira com o galera, ó. Marquezin faz a defesa e toca no braço, ó. É pênalti. Eu achei junto também. É pelo outro vamos lado. Vamos torcer. Tomara que não dê, mas já... O VAR contra o Grêmio sempre é contra o Grêmio, não adianta. Não adianta. E o Grêmio chama também, esse Arias, ninguém encostou nesse cara. Deixaram o cara voar dentro de campo. O Renato tá ali sem reação nenhuma. É muito mal o jogo pro Grêmio. Pra mim ele vai dar pênalti. Eu também acho que vai. Vamos lá, tomara que não dê, né? Porque senão destrói tudo. Não, aí já acabou. Tá destruído, né? Já tá, o Grêmio tá completamente tonto, perdido. Sei lá, cara. O que acontece com o Grêmio? Não é possível. E o Dodi justifica ali pro Andrés Matonte, eu tava com o braço junto. E ele segue esperando, segue aguardando o chamado lá da sala do VAR. O VAR é o senhor Ele vai lá Ferreira. olhar. Vai dar pênalti. Ele vai lá olhar, é pênalti, esquece. É uma porcaria o que a gente tá vendo aqui. É uma merda, vou dizer, é uma merda. Porque o Grêmio tá botando fora uma classificação na Libertadores da América. É o jogo do ano do Grêmio.
É o jogo do ano. E aí, pô, todo errado, o Arias, esse disparou como quis, ninguém segurou o cara. Faz a falta lá no meio campo, ele veio da zaga do Fluminense. Pênalti. É pênalti, claro que é pênalti. Ele fez o movimento. Olha lá, o braço tá assim. Ai. É, vai dar. Mas aí o tirar ou não tirar, se tocou nele, é pênalti. Pois é, vamos ver o que vai definir agora a arbitragem do Andrés Matonte. Vamos ver o que vai rolar aí. Tá lá na revisão o Andrés Matoni, árbitro uruguaio. O fato é que o Renato fez uma gororoba em campo. O Grêmio uma barberagem, mais uma barberagem. E ele tem que fazer essa correção imediatamente. Agora, se ele não fizer a correção agora, vai esperar o quê? Tomar 3? Não dá. Depois não busca, não vai buscar. Não vê, tu vê que esses caras não... Já mete o Monsalve, já mete o Cristaldo em campo, já faz alguma coisa. Tiram desses merda, desses zagueiros que estão aí fazendo o quê? Pelo amor de Deus, cara. Pra que 3 zagueiros? Vai tomar 2-0, vai ficar com 3 zagueiros? E esse juiz bundão que também não se define? Porra, fica olhando, quanto tempo ele vai olhar? Tá ouvindo quem no ouvido dele? Porra, que o VAR vai atrapalhar. Ele vai... dar pênalti ou não é pênalti, é simples, olha. Aqui tem uma divisão que é pênalti ou não. Essa decisão. Tá muito demorado. Aqui na América do Sul tudo é demorado, né? Na Europa isso aí já estava definido. Vamos ver então. Não deve ser, exatamente, não deve ser consenso lá entre eles, hein? Deve ter gente achando que foi e tem gente falando que não foi. Vamos ver, atenção. Pra mim ele vai marcar, vamos ver. Ó lá, ó. Pênalti. Eu tô falando, ó. Parabéns, ó. Valeu, parabéns! Amarelo. Vamos ver se o Marquezinho se consagra. Ele vai dar amarelo pro Dodi pelo lance do pênalti. O Fluminense tem a oportunidade de fazer o segundo gol no Maracanã. Amarelado o Dodi. 26 minutos já. Começou a palhaçada. Camisa 17 do Grêmio. Começou o filme de terror, de pavor, de sexta-feira 13. Começou a tragédia. Só 26 minutos. Barbaridade. Só 26 minutos e o Grêmio tomara esse goleiro, faça alguma coisa, que pra mim não traz segurança nenhuma também esse goleiro do Grêmio. John Arias vai bater o pênalti. Ele cavou, ele é o jogador mais importante do Fluminense. Ninguém parou esse cara. Ele arrancou da zaga do Fluminense, foi até a área do Grêmio. Ninguém parou, não teve um pra derrubar, tem 3 zagueiros. Eu vou te contar. Vamos ver se o Marquezinho pega um pênalti na vida, né? Não sei se ele já pegou pênalti. Né? Não, por isso que eu tô dizendo. Se ele pega um na vida, né? John Arias vai cobrar o pênalti para o Fluminense. Estamos com 27 do primeiro tempo, hein? Fluminense, se fizer 2-0, aí estará se classificando. Aí eu espero que o Renato... Mude na hora. Já coloque 2 caras em campo aí. Tira um zagueiro, bota todo mundo pra jogar. Perde 2 ou de 5 é a mesma coisa. Que balaca, hein? John Arias vai para a cobrança de pênalti. Vai pegar, Marquezinho. Pênalti para o time do Fluminense. Se mexe lá o goleiro Marquezinho. Vai para a bola John Arias. Cobrança de pênalti para o Fluminense no Maracanã. O agregado está 2-2. Partiu para a bola John Arias. Podia errar, hein? Olha a balaca dele. Partiu e gol. Gol do Fluminense, John Arias. Com categoria, tirou o goleiro do gol. 2-0, um banho de bola. Fluminense 2, Grêmio 0. John Arias cobrando o pênalti e o Fluminense vai tirando o Grêmio da Libertadores da América. Mas o goleiro não acerta um canto. Foi devagarinho, uma balaca gigantesca ali o John Arias e aí acabou batendo no cantinho esquerdo do Marquezinho. O Marquezinho pulou pro canto direito, não saiu na foto. O Fluminense amplia o marcador no Maracanã. O Grêmio está sendo eliminado da Libertadores da América com esse placar, Farid. É uma vergonha, um papelão do Grêmio. Mais um papelão do Grêmio. E na conta do Renato. Esculhambou o time do Grêmio. O Grêmio tá esculhambado em campo.
Esse goleiro não acerta o canto. Não quero nem que pegue o pênalti, acerta o canto. Nada. O Grêmio é um time tonto dentro de Olha campo. o Kahneman onde está. É ridículo. Fazendo falta, vai tomar amarelo em seguida. Por que o Renato já não muda o time do Grêmio? Tira um zagueiro, bota um meia de ligação. O Grêmio é um time sem cérebro no meio campo. Aliás, é um time sem cérebro em parte alguma do campo. O Grêmio é ridículo em campo. Tá sendo ridículo o time do Grêmio contra o Fluminense. E se continuar nesse ritmo, vai tomar 4. Lamento falar isso. Não queria falar isso, mas o Grêmio não tem poder de reação com esses caras que estão em campo. O que você achou das críticas, torcedor? Já deu o tempo de Renato no Grêmio? Treinador vem sendo muito questionado e criando um clima de tensão com todos por conta da arrogância. Quero muito saber a sua opinião sobre essa polêmica. Deixa aqui nos comentários, torcedor.